Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Eu tô vendo que tá todo mundo bem, tá todo mundo com o corpinho esticado e já mandou essa preguiça embora e já disse assim, show preguiça! Que nesse nosso encontro, nessa nossa aula, a preguiça não tem vez não. E hoje temos convidados especiais. Sabe quem são nossos convidados do dia? O nosso primeiro convidado especial é você, que está aí assistindo a nossa aula, muito animado e empolgado para aprender cada vez mais. E tem outro convidado também muito especial, que é o Papai do Céu, que ele todo dia nos acompanha e nós sempre pedimos a proteção dele para que ilumine nossa vida cada vez mais. Então manda um beijão pro Papai do Céu. Beijo, Papai do Céu, ilumine o nosso dia e abençoe a nossa vida. E depois que vocês conheceram esses convidados especiais, chegou a hora da gente falar que também vamos ter outra coisa especial nessa aula, uma história. E essa história eu acho que algum de vocês já conhece, mas se conhecer não tem problema, é bom que vocês me ajudam a lembrar. Vocês sabiam que às vezes a minha memória fica assim, esquecida, aí quando vocês falam, eu lembro da história, então vocês acabam me ajudando. E eu quero que vocês me ajudem. Mas para isso, lembra que a gente sempre faz a nossa aula? Esfrega a mãozinha. Passa no olhinho para ficar com o olhão de coruja e enxergar tudo bem direitinho. Agora esfrega a mãozinha de novo. Passa no ouvidinho para ficar com a orelhona de elefante e ouvir a história muito bem. E por último, esfrega de novo a mãozinha. Vai, vai. Deixa ela bem quentinha e passa na boquinha para ficar com a boquinha de formiga. E assim a nossa história ser toda contada e você aprender cada vez mais. Vamos lá? Era uma vez. Tinha um rato que morava no campo e tinha um rato que morava na cidade. Eles eram primos e gostavam muito um do outro. Um dia o rato do campo disse que estava morrendo de saudade do primo da cidade. Então decidiu mandar uma carta para o seu primo da cidade ir visitá-lo no campo. Quando o primo da cidade chegou ao campo, que viu aquele lugar ensolarado, bonito, ficou logo encantado e recebeu um abração bem forte do seu primo do campo. Só que quando chegou a hora do jantar, que a barriguinha do rato da cidade estava roncando, que ele sentou à mesa e foram jantar. O que foi que ele viu? Ele achou a comida nada legal. Tinham apenas alguns cereais para eles comerem e esses cereais o rato da cidade nem tinha o costume de comer. E o rato do campo, quando viu que o seu primo estava meio assim, sem graça, parece que não tinha gostado muito da comida, ele simplesmente pensou em uma ideia na hora. Então ele pensou. Já sei, não tem nada o que fazer, vou pedir desculpa pro meu primo. Então ele foi lá e disse, meu primo, sabe o que é? É porque assim, aqui no campo, a nossa comida é simples. A gente come apenas alguns cereais, algumas frutas. Mas também a nossa vida aqui é muito tranquila. Não tem aquele barulho que a gente ouve na cidade, sabe? Não tem muita buzina de carro, nem fumaça de poluição. A nossa comida pode ser simples, mas a nossa tranquilidade é muito grande. O primo da cidade desconversou a história. Disse, não, meu primo, tudo bem, está tudo certo. Mas ele queria mesmo era comer a comida da cidade. Então os dias foram passando e o rato da cidade voltou para sua casa, mas deixou um convite para o seu primo, para qualquer momento ele ir lá visitá-lo e conhecer a cidade, conhecer a mesa de comida farta que tem na casa dele. O rato do campo não pensou nem duas vezes, pegou o primeiro trem pela manhã e partiu para conhecer a casa do primo. Quando ele chegou, que viu aquela mansão bonita, que tinha várias plantas, sabe o que foi que ele pensou? Adivinha? Na comida.
Ele pensou logo que a mesa ia ser muito farta, que ia ter muita comida e acertou em cheio. Quando chegou a hora do jantar, que tinha aquele monte de guloseimas na mesa, era bolo, era pão, tinha fruta, tinha suco, meu Deus, ele não sabia nem por onde começar. Mas só que quando ele já ia pra mesa comer, o primo logo disse: calma, primo do campo, calma. Nós não podemos sair assim atacando a mesa aqui. Primeiro a gente tem que esperar os donos da casa comerem. Depois que eles comem, é que a gente vai comer o que sobrou. Mas olha, ainda tem outro perigo que a gente tem que ter muito cuidado. E antes mesmo dele explicar qual era esse perigo, o rato do campo já tinha corrido para a mesa. Ele não estava se aguentando de fome. Então, quando eles estavam comendo, que olharam para o lado, que foi que chegou lá? Um gato enorme. Sabe aqueles gatos bem grandes? Ai, gente, aquele gato quando olhou para os ratinhos, achou aqueles ratinhos tão apetitosos e começou aquela correria. O gato correndo atrás do rato e o rato fugindo para não ser comido pelo gato. E então o primo do campo ficou correndo, assustado, até que conseguiram se esconder. Quando eles se esconderam, o rato do campo não gostou nada daquilo. Ele olhou e disse: meu primo, lá no campo, a comida pode ser simples, mas a minha tranquilidade é muito maior. Prefiro mesmo ficar lá na minha fazendinha. Muito obrigado e tchau. Pegou a sua malinha e voltou para o campo. E assim, nós conhecemos um pouquinho da vida do rato do campo e do rato da cidade. Olha só que legal! Nessa história, a gente pôde conhecer algumas características do campo e da cidade. Mas deixa eu fazer uma perguntinha para vocês. O rato do campo, ele disse para o primo da cidade que lá no campo tinha algumas coisas que eram mais legais do que na cidade. Lembra o que foi que ele falou? Isso, ele falou da tranquilidade, que lá no campo tinha mais tranquilidade, não tinha poluição, não tinha tanta buzina de carro. Mas será que aqui na cidade tem muito isso? Você aí na sua casa consegue ouvir muito carro passando, buzinas de carro, de moto? Consegue ver as fumacinhas? Você consegue ver isso da sua casa? Prédios, muitas casas. Isso. Na cidade é muito mais comum a gente encontrar isso. Por quê? Porque na cidade tem mais pessoas morando, porque na cidade tem mais automóveis passando. Mas voltando ainda para a história, vocês lembram o que foi que o rato do campo ofereceu para o primo dele comer? Isso mesmo, cereais. E o primo dele gostou desse jantar? Não, né? Ele preferia o jantar da cidade. Mas teve um bichinho que atrapalhou a hora do jantar deles. Você lembra que bichinho foi esse que correu atrás dos ratos? Isso, um gato enorme. O gato enorme correu e atrapalhou. Eles conseguiram jantar? Não, não é? Porque o gato foi correndo atrás deles e atrapalhou a hora da janta. Então, gente, esse gato que não deixou eles jantarem atrapalhou toda a visita. Mas mesmo assim, ele conheceu a cidade e foi muito interessante para ele. Então, nessa historinha, vocês puderam perceber que tem algumas diferenças entre o campo e a cidade. As pessoas que moram na cidade, elas geralmente possuem água encanada, sabe aquela aguinha que sai da nossa torneira, do chuveiro? No campo, nem sempre a gente consegue encontrar essa água encanada. O acesso à água muitas vezes é bem mais difícil. Na cidade, também nós podemos encontrar em muitas casas energia elétrica, que você bota o dedinho, você não, né? Um adulto, que você vai lá, liga o interruptor e já está a energia funcionando. Liga a televisão, está funcionando.
No campo também nem sempre a gente pode encontrar isso. E como eu já disse anteriormente, muitos automóveis, muitos barulhos, buzinas de carro, sirene de ambulância, de polícia, isso a gente costuma encontrar em maior quantidade nas cidades. No campo, geralmente tem mais tranquilidade, dá para se ouvir melhor o barulho dos pássaros, à noite dá para ver melhor o céu estrelado. Então agora eu quero que vocês observem aqui duas imagens que vão aparecer. E vocês vão me dizer qual é a imagem do campo e a imagem que representa a cidade. Isso mesmo, a que representa a cidade é a que está com a janela aberta. Essa imagem que aparece muitos prédios, muitas casas, avenidas, dá pra gente perceber logo fácil que é uma imagem da cidade. E a outra imagem que aparece árvores, que aparece uma estrada, que não é asfaltada, ela representa bem o campo. Então hoje vocês aprenderam um pouco mais sobre a diferença do campo e da cidade. E eu espero vocês aqui na nossa próxima aula para a gente se encontrar de novo e ser aquela diversão. Um beijo, tchau!